Olá, turma, bom dia. Bom, eu já vim hoje na terça-feira me antecipar para a nossa aula de segunda-feira que vem, dia 8 de junho, na nossa videoconferência, que nós daremos continuidade à nossa leitura, nossa apresentação de leituras da obra Senhora, certo? José de Alencar. E aí, a gente vai concluir a terceira parte do romance, né? Que é Posse. E vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu nessa primeira parte que a gente leu e apresentou nessa última semana, né? Vocês apresentaram. Depois que a Aurélia casou com o Fernando, na noite de núpcias ela jogou na cara dele tudo o que ela pensava, mostrando que ele era um homem vendido e ela tinha comprado ele, inclusive, barato, né? Então ela foi mostrando isso e humilhando de todas as formas possíveis para ele, né? Ele como homem numa sociedade, né, antiga do século XIX, então para ele se submeter à sua esposa, a mulher, era uma humilhação tremenda. Ela era rica, milionária, ele não. Então ser sustentado também por ela era uma humilhação tremenda. Então, nessa terceira parte, que é posse, né, nós já vimos o preço, foi o preço de Fernando no mercado, nessa transação que foi esse casamento, o preço dele, ela comprou ele por 100 contos de réis. E na outra parte, que era a quitação, que foi justamente no casamento, quando eles se casam, e ela vai fazer uma volta ao passado, um flashback, e vai contar os motivos, né, que a levaram a tomar essa atitude, que foi justamente o fato de que antes, quando ela era uma moça pobre, casada, aliás, noiva de Fernando, prometida a casamento, né, com ele simplesmente, como sempre foi um homem muito vaidoso, acaba trocando o amor dessa mulher, que ele também amava, a Aurélia, acabou trocando por a Amaralzinha, Adelaide Amaral. Mas não foi simplesmente porque ele se apaixonou por Adelaide Amaral. Ele trocou por causa do dote de 30 contos de réis. Então ele estava interessado em receber esse dote, né? Esse dinheiro para ele. Estava pensando só nisso, numa transação financeira e não no casamento. Então eu vou falar aqui duas citações que a gente comentou na última aula. Quando o Fernando ele sai do quarto, né, depois que a Aurélia lhe fala tudo o que ela pensa, de que ela humilha ele na noite de núpcias, ele começa a pensar sobre o amor que ela diz sentir por ele ou que ele sente por ela. E ele diz: não compreendi esse amor, e como poderia eu compreendê-lo? Se alguém me referisse o que se acaba de passar comigo, eu receberia semelhante conto com um sorriso de incredulidade. Que outrora, quando a família sequestrava a mulher da sociedade, a paixão subisse a esse auge e absorvesse uma existência inteira. Então ele estava ali numa situação de não acreditar em tudo aquilo que estava acontecendo. Ele pensava que era uma imaginação, que era uma coisa tão inacreditável que jamais poderia acontecer com ele. E aí, também mais à frente, quando ele já está casado, eles já estão tendo uma vida em comum, ele começa a menosprezar as coisas que a Aurélia deu para ele, porque aquela riqueza dela era o símbolo da humilhação dele. E aí ele diz, em um certo momento que eles estão dialogando, ele diz para humilhá-la, né? Ele sempre busca atingi-la de todas as formas. E ele diz: a senhora pretende também que não comprou um marido qualquer, e sim um marido elegante, de boa sociedade e maneiras distintas. Fazendo violência à minha modéstia, concordo. Tudo quanto for preciso para pavonear essa vaidade de mulher rica, eu farei e o tenho feito. Salvas algumas modificações ligeiras que a idade vai trazendo. Sou eu mesmo que era quando recebi sua proposta por intermédio de Lemos. Estarei enganado? Então aqui ele vai esclarecendo na mente dela, relembrando o fato de que ela tinha feito essa transação e que tinha comprado ele no mercado. Então ele se coloca para ela como um objeto.
mais um objeto que ela, de tantos que ela tem, né? Por ela ser uma pessoa milionária. E com essas palavras que ele utiliza, ele acaba ferindo os sentimentos dela. Bom, e aí a gente começa no capítulo 6. Vão ter outras reviravoltas, umas coisas bem interessantes. Eu tô vendo assim que a história ela tá começando a ficar mais intensa. A gente fica com mais curiosidade para ver o que é que vai acontecer com esse casal, tá? Então, para a aula de segunda, o que é que a gente vai fazer? A apresentação é dos capítulos 6 ao capítulo 10, aqui da terceira parte, posse. Eu vou mostrar aqui para vocês quem são os responsáveis, tá? Bom, como a gente pode observar aqui, a gente tem a terceira parte, posse, tá? Nós fizemos essa apresentação aqui do capítulo 1 até o capítulo 5, na semana passada. E nós vamos fazer na segunda-feira, dia 8, essa aqui referente ao dia 26 de março. Que nós temos o capítulo 6, que é Sabrina, Cassiane e Samara. O 7, que é Igor, Mariana e Davi. O 8, que é Gabriela, Wesley e Sofia. O 9, que é Lavínia, Matheus e Heloísa. E o 10, que é Andrei, Mirella e Giovana. Então, essas pessoas é que vão apresentar na próxima segunda-feira. Agora, eu vou falar sobre o diário que vocês vão ter que apresentar na segunda-feira, logo no início. Pronto, o diário que vocês vão apresentar no início da atividade, no início da aula de segunda-feira, é esse aqui, é o diário de leitura 6, certo? Vocês já receberam ele na semana passada. Ele fala assim: o casamento de Aurélio e Fernando inicia com sentimentos conflituosos, visto que, embora se amem, os dois vivenciam rancor, raiva, mágoa e humilhação compartilhados. Em certa refeição, Aurélia diz a frase: as aparências enganam. Né? Vocês observaram que durante as refeições eles faziam um teatrinho, inclusive para a dona Firmina não perceber que eles não estavam tendo um casamento feliz. Essa frase é sobre essa frase que você vai escrever. Reflita sobre o relacionamento de aparências do casal, no caso de Aurélio e Fernando. O que eles fazem e o que eles sentem na verdade. Então, primeiramente, vocês têm que refletir sobre o casal Aurélio e Fernando. No seu texto, também escreva sua opinião geral sobre essa frase, que é as aparências enganam. Pense na vida de aparências de muitas pessoas. Se você age assim, como seria um mundo em que todos fossem sinceros e transparentes? Então, esse diário que vocês vão apresentar na segunda-feira, logo no início da aula, tá? E quando a gente terminar a discussão, aí tem o diário 7. Esse diário que fica, né, para ser apresentado na outra semana. Mas ele é, na verdade, o fechamento dessa discussão, dessa parte posse. Então, o diário de leitura 7, vocês só vão receber, vocês não receberam essa semana junto com as tarefas, vocês só recebem na segunda, porque vocês só vão utilizar eles depois da apresentação. Então, não precisa responder agora, né? Logo na segunda. Vocês vão responder depois que lerem os capítulos, porque precisa ler para poder fazer essa atividade. Então, aqui fala sobre o casamento, mais uma vez. A questão central proposta no romance Senhora é a do casamento, que é apresentado como uma transação comercial, na qual a Aurélia compra um pretendente para ser seu marido. Então, isso está claro nós já entendemos completamente. Sabemos que um casamento não é perfeito todos os dias, mas pode ser prazeroso e agradável para ambas as partes envolvidas, que nesse caso é o casal. Pensando nisso, elenque 10 ações, vocês vão fazer uma listinha, 10 ações que vêm existir ou não em um casamento, que devem existir, tá? Ou não em um casamento, explicando cada um. Então, vocês vão fazer uma listinha, como se fosse um texto instrucional, no que deve ser feito ou não em um casamento e explicar cada uma. Por exemplo, você deve ser verdadeiro. Aí você tem que explicar por quê, certo? Então, tem que ser os 10 ações e 10 explicações, tá? E aí, a gente vai dando continuidade à nossa literatura, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando do livro
Senhora, que é um dos melhores livros e é o meu preferido, né? Claro. Então, a gente se vê na próxima aula, tá? Tchau!